As grandes TVs, você vê no balanço, parcela significativa da receita vem do governo, em especial do governo federal, e as rádios, as menores rádios do Brasil, se você vai a Brasília, você vai até o prédio da Secom, você encontra de domingo a domingo uma fila de radialista pedindo migalha para poder sobreviver. Então você já não tem um jornalismo tão independente assim. Com você, né? A gente, em geral, aqui no Critique gosta realmente de levar ao pé da letra, né? O Critique, que é a arte de criticar. A gente sempre fala muito de... Eu não gosto desse negócio de criticar, eu acho que isso leva a pessoa a nada, a lugar nenhum. Porque deturparam a crítica, né? Não leva a pessoa a nada, a lugar nenhum, a gente tem que fazer amigos nessa vida. Quero mandar um beijo especial para Alexandre de Moraes, ó, um coração para você. Pronto, boa. Já ferrei com o Flow. Não, relaxa. Xandão é parça agora. É. Cadeira, viu, Xandão? Ó, respeito máximo. Eu também, ó, coraçãozinho para você. Não, mas eu queria falar, acho que começando, talvez, né? A gente, no meio, pensa assim, você conhece também a história do Flow um pouco, viu um pouco do que foi o cancelamento. Eu, naquela ocasião, era CEO do Flow. Então, eu vi de perto tudo acontecendo, como que a máquina trabalha também, né? Porque, eu já passei uma meia dúzia de cancelamento também. Mas a primeira coisa que eu ia começar, porque assim, nesse meio desse turbilhão, nós, de alguma maneira, acreditando, talvez, sendo corajosos, decidimos começar o Flow News. Que, obviamente, com uma pegada um pouco mais tranquila, é o começo de uma jornada, então era um podcast, começou ali só com uma grade das 6 horas, entrou o Tramontina para encorpar um pouco mais, tem a Glória Vanik. Mas eu sempre pergunto, assim, porque como a gente tinha essa liberdade, a gente criou essa vertical muito mais para fomentar o jornalismo independente. Né, que é o que sempre muitas pessoas falam, jornalismo independente. Existe de verdade jornalismo independente no Brasil hoje? Por enquanto ainda existe. Por enquanto ainda existe por quê? O jornalismo, via de regra, tem que ser independente. Porque senão não é jornalismo, é propaganda. Ou você faz jornalismo ou você faz propaganda. No Brasil, quando a gente começa com a questão da radiodifusão, e sai da radiodifusão e também vai para a TV, para o audiovisual, a gente começa muito mal, porque tudo é uma concessão pública. E para você ser uma concessão pública, você tem que bajular alguém. Deixar o rei ser rei. Então você já não é tão independente assim. E no Brasil de hoje, o que a gente tem visto com uma tinta bastante carregada, é o fato dessas verbas loucas de publicidade que vêm da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que é um órgão vinculado ao Ministério da Comunicação, que no Brasil hoje é chefiado pelo Juscelino, grandíssimo filho, que tem todos aqueles escândalos pairando sobre as costas deles, e como diz a Globo News, supostamente, ele assaltou supostamente ruas de uma suposta fazenda da suposta família dele. Então você recebe um volume muito maciço de quem está no governo. A renda hoje das TVs, que são as produtoras tradicionais de telejornal e que são as grandes portas da informação nos rincões do Brasil, que a gente pensa na internet hoje, mas a grande parcela da população brasileira se alimenta com o jornalismo do audiovisual, da radiodifusão, da televisão brasileira. E quando você vê que todos os canais abertos no Brasil hoje, eles dependem, você pode pegar o balanço de todas as empresas de rádio e televisão no Brasil, as grandes TVs, você vê no balanço, parcela significativa da receita vem do governo, em especial do governo federal, e as rádios, as menores rádios do Brasil, se você vai a Brasília, você vai até o prédio da Secom, você encontra de domingo a domingo uma fila de radialista pedindo migalha para poder sobreviver. Então você já não tem um jornalismo tão independente assim. Bom, existem sempre os corajosos. Existem empresas que crescem mais do que governos.
Isso aconteceu com a Rede Globo de televisão após o regime militar. A Rede Globo ela se tornou uma potência láteri ao lado dos governos. Então a Rede Globo ela ditou os rumos do país até a era da ascensão do streaming e das redes sociais. Você acha que o que a gente tem hoje de resultado da frente, vamos dizer assim, do viés da Globo, é uma culpa sobre o passado, sobre coisas sobre como ela se comportou, vamos dizer assim, na comunicação? A Globo com culpa é essa a pergunta? Uma certa culpa, vamos dizer assim, por ter talvez se sentido como mudado a história, sabe? Tipo assim, acho que é bem emblemático quando o Bonner faz aquele pedido de desculpa pro Lula. Ele é algo maior do que, né, só o... Eu acho isso vergonhoso, na verdade, porque o papel da imprensa tá acima de direita ou esquerda de qualquer espectro político. Uhum. O jornalismo, ele não pode ser de direita nem de esquerda, ele tem que ser direto. Fato, ele tem que informação. ser direito. Sim, concordo. E o papel da imprensa realmente é ser uma espécie de poder não institucionalizado. Mas acontece que o poder institucionalizado tomou conta e a Globo pediu desculpa porque, é claro, você vê que a receita da Globo teve um salto de centenas de percentuais de um ano para outro e Alinhado isso se com reflete lucro, em publicidade do governo. Uhum. Então, esse pedido de desculpa, ele é mais representa mais aquele velho ditado, dinheiro na mão, calcinha no chão, né, do que um meia-culpa. Não existe meia-culpa no jornalismo, até porque o jornalismo, quando ele revela fatos, principalmente em jornalismo investigativo, o jornalismo investigativo ele não é um processo judicial. O jornalismo investigativo ele municia as autoridades de elementos para que ela dê início a um processo judicial. A Globo errou muito, por exemplo, com os donos da escola base. Eu não sei se você se lembra, mas no começo dos anos 90 tinha uma escola, uma pré-escola, para crianças de 5, 6, 7 anos, aqui na região central de São Paulo, chama Escola Base. E a Rede Globo ela deu repercussão a um caso de uma mãe que inventou que o filho era abusado sexualmente na escola. E depois o Notícias Populares entrou na jogada e a manchete era escolinha do sexo, Kombi era motel, uma baixaria danada. A escola base fechou, é claro que o dono e a dona morreram de fome, os filhos nunca mais conseguiram sair às ruas, ninguém mais conseguiu emprego daquela escola, e tudo isso em volta de uma grande mentira. Existe um processo que foi movido pelos donos da escola que já morreram e ninguém recebeu nada de indenização desse processo ainda hoje. Então, se a Globo tivesse que pedir desculpa para alguém, teria que ser para a escola base, coisa que ela nunca fez, nem pagar uma indenização né, aos herdeiros da família dos donos da escola base. Agora, para governo não se pede desculpa. Quem está na vida pública, está na vida pública para se molhar, para ser criticado. A democracia, a gente tem um péssimo hábito de reduzir democracia ao voto, e esse péssimo hábito ele vem do nosso parco conhecimento de ciência política e vem da nossa parca educação. O Brasil é um país em que cerca de 70% da população, se não é analfabeta funcional, do tipo, se você lê alguma coisa, você não entende o que acabou de ler. E a democracia, ela mais do que voto, ela é o poder de crítica. Qualquer crítica. Não? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.